Son of God, we love you. Lift our gaze to you, Jesus. We're forever changed by you. Oh, I can't get enough. No, I can't get enough. Bom dia. Of your Bom dia, amazing gente. love. Tudo bem com vocês? Ó, entrando. I can't get enough. Oi, Cá. Tudo bem? I can't walk away. Hoje tá um pouquinho diferente. Na área externa. Tá me ouvindo bem, Cá? Não sei como que tá o som aí. Deixa eu aumentar aqui. Olá. Olá, meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nosso tema é fraca, eu? Esperar o pessoal entrar, a gente já vai começar. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Você manda também aí para quem você quer que seja abençoada hoje com uma live. Olá, bom dia, Ana, tudo bem? Então, gente, vamos começar a nossa live com um tema que para mim fez muita diferença na minha vida. Só quero avisar que hoje estou em meio à natureza, então pode ser que vocês ouçam barulhinhos de pássaros, de cachorro. Vou mostrar para vocês aqui. Tô aqui na praia, na casa do rio, que a gente chama, a casa do meu pai aqui. E é um pedacinho em meio à natureza. É muito gostoso. Então, caso vocês falem pra mim se o barulho tiver muito barulho, que daí eu vou pôr o fone, tá bom? Então, o tema de hoje da nossa live é fraca, eu? Quantas vezes a gente se acha fraca por assumir algumas coisas na nossa vida, né? Então, o texto base hoje do que nós vamos falar está lá em 2 Coríntios 12, um versículo muito conhecido e que a gente costuma usar até como um bordão, onde Paulo fala que ele é fraco, mas que Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então eu vou ler um pedacinho para você lá no 2 Coríntios 12, né? Só para falar um pouquinho, que eu não vou ler todo, mas é o contexto quando Paulo diz que tem algo, né, que Deus deixou um espinho na carne dele, mas que ele não liga, porque Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então eu vou ler um pedacinho. No princípio eu não pensava nele como um dom. A minha versão é a mensagem, tá? É um pouquinho diferente. E pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Minha força brota na sua fraqueza. E daí um pouquinho mais para trás, né? Mais para frente, na verdade. Lá no finalzinho do versículo 10, e ele diz: e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Então hoje, o tema que nós vamos falar é sobre vulnerabilidade. Porque quando a gente fala de ser vulnerável, gente, tá tendo reforma aqui do lado, eu vou pôr o fone aqui, então só peço um minutinho pra vocês, senão vocês vão ficar ouvindo muito forte aí os barulhos à volta e não vão me ouvir. Então só um minutinho que eu já vou arrumar aqui. Olá, vocês estão me ouvindo? Só respondam pra mim se vocês estão me ouvindo aí bem. E o título desse capítulo 12 fala assim: força que brota da fraqueza. E eu falei assim, uau, é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, é como Deus tem conduzido todas as coisas mesmo. O que te torna fraca? Né? Porque muitas vezes a gente tende a falar assim, é porque eu sou tão forte, a gente quer mostrar as nossas fortalezas naquilo que nós somos fortes, capazes, mas todos nós
eu, vocês, todas nós temos um ponto fraco, né? Um ponto a melhorar, um ponto a aperfeiçoar na nossa vida. E muitas vezes nós trazemos isso como uma fraqueza. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós somos fracos, ou na área em que somos fracos, nossa fraqueza é aperfeiçoada com a força que vem dele, né? Então, Paulo, quando ele está falando, né, nessa carta sobre esse espinho na carne que ele chama, algo que incomodava ele ali, ele estava sendo vulnerável com essas pessoas. Ele estava falando sobre uma fraqueza que ele tinha ou que ele achava ter. E isso o tornou fraco? Não, muito pelo contrário. Deus usou dessa fraqueza que ele achava que tinha para tornar isso mais forte nele. Por que mais forte? Porque daí ele ficava totalmente dependente de Deus nessa área da vida dele. E é isso que Deus espera de nós, né? A palavra vulnerabilidade, por muitas vezes, a gente tem ouvido, porque aconteceu isso com um vulnerável, ou porque você estava muito vulnerável. É como se fosse algo ruim, né? Uma fraqueza, como se fosse algo que te torna menor, te torna sensível ou suscetível a que algo aconteça com você. Mas hoje eu entendo que a vulnerabilidade é uma força, porque muitas vezes para você abrir e ser transparente, você precisa de força para isso, né? E a vulnerabilidade eu vejo hoje como algo essencial na nossa vida, principalmente dentro dos nossos relacionamentos, né? Porque quando nós colocamos uma fortaleza na nossa vida, né? Não deixamos que as pessoas tenham acesso a lá dentro do nosso coração, no profundo da nossa alma, nós criamos essa fortaleza e ali dentro ficam guardados só entulhos, né? É como se nós guardássemos as mágoas, a má água fica guardada ali, porque se eu não falo sobre isso, eu fico alimentando aquilo dentro de mim, fico remoendo sobre alguns assuntos e isso vai fazendo com que isso me adoeça, essas situações. Então a vulnerabilidade nada mais é do que você ser transparente, né? Sem medo do julgamento, sem medo do que as pessoas vão falar. Isso, para mim, e pelo que eu ando estudando, é ser vulnerável, né? Tem uma mulher americana, ela é uma palestrante, o nome dela é Brené Brown. Ela escreveu um livro, A Arte de Ser Imperfeito, que fala muito sobre vulnerabilidade. Ela é, eu diria hoje, assim, uma das mulheres mais influentes para falar sobre vulnerabilidade. Tem também no Instagram não, no Netflix tem um vídeo que é uma palestra que ela fala, um TED Talk, na verdade, falando sobre o poder da vulnerabilidade. Quem puder, assista, gente, é muito bom. Vai vir bem de encontro com o que eu vou falar um pouquinho hoje com você sobre isso, mas a Brené Brown, ela vai mais a fundo, ela tem mais domínio sobre esse assunto. No YouTube também tem alguns traduzidos dela, alguns vídeos, alguns TED Talks. É só colocar lá Brené Brown. Depois eu ponho aqui para vocês como que se escreve o nome dela. E vocês vão ver como é maravilhoso você encontrar força na vulnerabilidade, em ser quem você é, em deixar com que aquilo que está aqui na tua alma, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, flua, né? Você tem a liberdade de falar isso sem nenhum medo, né? Isso é ser vulnerável, é você poder ser transparente sem medo. Mas para ser vulnerável, eu, pelo menos quando eu passei por esse processo de vulnerabilidade, eu passei por primeiro foram 2 estágios que eu diria assim. O primeiro e o mais difícil, eu acredito que é você ser vulnerável com você mesmo. Você assumir para você mesma alguns pontos fracos que você tem, alguns pontos a melhorar, como que a gente pode dizer, algumas áreas da sua vida que você não quer que ninguém mexa e muitas vezes nem você mesma quer mexer nessas áreas, mas são necessárias. Então quem está chegando aqui, muito bom dia, meninas, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vulnerabilidade. Então, voltando, você primeiro tem que assumir e ser vulnerável com você mesma. E quando eu digo isso?
eu ouvi uma frase uma vez num curso, onde dizia: o enganado não sabe que é enganado até que alguém fale para ele. E muitas vezes o Espírito Santo que vai falar no teu coração a área onde você está sendo enganada por você mesma. Isso que é o mais incrível e difícil, né, de você perceber. Como assim, Ju, onde eu estou enganada por mim mesma? Tantas áreas da sua vida que você não vê, que nós não vemos, que aconteceu já isso comigo, eu quero contar um pouquinho para vocês. Onde eu tive que assumir para mim mesma que eu era daquela forma, para que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoasse e me tornasse forte nisso. Eu tinha muito problema, uma das áreas era com a mentira na minha vida. Desde mentir pequenas coisas até grandes coisas. Mas eu tive que assumir, eu tive que enxergar com os meus próprios olhos que eu era uma pessoa mentirosa, para que só assim eu deixasse de ser. Eu tive que entender que aquilo estava me destruindo a mim e as pessoas à minha volta, para que eu pudesse então falar: Deus, de joelhos, orando, eu falei: Deus, eu não quero mais ser uma pessoa mentirosa. E foi onde Deus falou assim: então, a partir do momento que você está me dizendo que você não quer, você não é mais. Porque agora eu vou entrar em cena e eu vou fazer a obra na sua vida. E foi onde, quando vinha situações onde eu poderia falar uma mentirinha ou omitir algumas coisas que a gente fala: ai, não é mentir, não estou mentindo, estou omitindo. Para mim é tudo a mesma coisa, porque não é a verdade completa, né? E quando não é a verdade completa é uma mentira. Uma mentira colorida, mas é. Então, foi aí que Deus me constrangia, o Espírito Santo vinha e me constrangia e eu falava assim: não, eu não vou mais falar porque eu não sou mentirosa. E mesmo que doa, eu vou falar a verdade. E é assim, aquelas pequenas coisas de mulher, esconder um sapato que compra para não falar para o marido, ou falar outro preço, quem nunca, né? Mas isso era algo que estava me fazendo mal. Então, primeiro de tudo, eu tive que ser vulnerável comigo mesma e falar: cara, eu sou uma pessoa mentirosa. Eu sou uma pessoa, muitas vezes, invejosa. Eu sou uma pessoa que me sinto rejeitada. Então, o que você precisa ser vulnerável com você mesma? Porque não entenda, ser vulnerável não é ser fraca. Gente, você tem que ter uma força incrível para assumir essas coisas para você mesma, para falar: Deus, eu sou assim, e levar diante de Deus mesmo tudo isso, né? A Dai colocou assim: a cada dia nos renovamos em espírito e em verdade, assim como as misericórdias do Senhor. Exatamente. E com o auxílio do Espírito Santo, né? É aí que nós nos tornamos fortes na nossa fraqueza, porque ele vem, nos constrange e ele tá ali. Esses dias eu li que o Espírito Santo, ele é diligente na obra de nos tornar mais parecido com Cristo. Ou seja, ele fica nos constrangendo, ele fica nos exortando em todo o tempo. Todo o tempo. Então, assim que ele age e assim que ele tem abertura para agir nas nossas vidas. Só quando nós realmente dizemos: sim, eu sou assim e eu preciso de ajuda, Deus. Então, o primeiro passo da vulnerabilidade, acredito que um dos mais difíceis, é você ser vulnerável com você mesma e permitir que o Espírito Santo, né, a partir da tua fraqueza, que é você assumir esse papel de vulnerabilidade, você dá permissão para ele começar a agir na sua vida e assim te tornando forte naquilo que antes você era fraco. E o segundo passo é você ser vulnerável com as outras pessoas. Aí também entra, né, uma parte difícil, que é você ser vulnerável com o outro, né? Eu passei por isso muito forte, que foi onde eu tive que aprender a ser vulnerável dentro do meu casamento. Porque muitas vezes eu era daquela, e eu vejo muitas mulheres, porque eu convivo com muitas, e é algo que nós, como mulheres, queremos que os homens tenham uma bola de cristal e adivinhem tudo que está acontecendo à nossa volta. Se a gente não gostou, a gente quer que só pelo um olhar eles percebam. Se a gente não está feliz com algo, né, a gente fica muitas vezes se fecha, fica isolada ou se emburra, né? Quem não, mulherada que tá aí, me falem se com vocês é diferente, por favor.
que eu não estou sozinha. Mas é assim que acontece. E muitas vezes isso foi muito destrutivo para o meu casamento. Eu me fechar, eu me colocar dentro de uma concha, porque achando que ali eu estava protegida, por querer que a pessoa, né, adivinhasse, enfim, por querer que ele tivesse ali uma bola de cristal, que falasse tudo o que a Juliana está sentindo, o que a Juliana pensa, o que a Juliana quer. E é assim que tem que ser, e quando não era dessa forma, eu me frustrava e guardava muitas coisas dentro de mim. E aquilo que a gente falou no começo, eu falei que tudo que a gente vai guardando de ruim é como se, né, todas as mágoas elas se tornam aquelas más águas, ou seja, aquelas águas ruins, podres, que nós guardamos dentro de nós, e água parada, água ruim, só junta bicho, né? E aí começam a entrar os bichinhos na nossa vida que vão destruindo. Então, quando eu estava lendo o livro, até deixo a dica aqui para vocês, meu Deus, agora esqueci o nome do livro. Calma que eu vou lembrar. Mantenha o seu amor aceso, do Danny Silk. Maravilhoso. Ele fala muito sobre a importância da vulnerabilidade na conexão e na comunicação em todos os relacionamentos, mas principalmente dentro do casamento. E foi onde eu comecei a entender como ser vulnerável, né? Porque nem sempre você vai chegar e vai abrir tudo. Ó, eu tô sentindo assim, 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 a culpa é tua. Porque se fosse depender da gente, é assim que acontece, né? Pelo menos comigo era assim. Mas como falar? O como falar? E o autor, o Danny Silk, é muito sábio e ele trabalha muito com casais e relacionamentos, e ele diz assim, como nós temos que trazer, né, essa comunicação para nossa vida, ele chama de a conversa ou a linguagem do eu. E como funciona isso? Eu vou deixar a dica aqui para vocês, como funciona a conversa do eu. É você chegar e conversar com a pessoa, mas nunca acusando ela. Sempre você vai falar como você está se sentindo referente à atitude ou à postura dela, né? Então, eu comecei a adotar isso na minha vida. Porque, como eu já disse, às vezes acontecia algo, eu cheguei, gente, a ficar, é ridículo, hoje eu vejo, mas no momento pra mim não era, e eu estava agindo de forma certa. Cheguei a ficar quase uma semana sem falar com meu marido, dentro de casa, nós dormindo na mesma cama, mas a gente não conversava, porque eu me fechava, e por causa de uma coisa que era tão simples de ser resolvida. Às vezes eu querer ir em tal lugar e ele não querer. Ou porque, naquele dia eu queria ir lá na casa da minha mãe jantar e ele não estava afim, e daí eu ficava brava porque ele achava que ele tinha que ir. Então, por assuntos tão pequenos, mas eu nunca falei para ele como eu me sentia com as atitudes dele. Eu só simplesmente reagia àquilo que eu estava sentindo. E homem, muitas vezes, né, desculpem os homens que estejam aqui na live, mas nós precisamos desenhar para que o homem entenda. E muitas vezes nós também precisamos que alguém fale e explique, porque você ser responsável pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente, gente, é muito difícil. Você é responsável por aquilo que você fala, você tem que ser responsável por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa. Você não pode tomar uma responsabilidade do outro sobre você. Isso não é justo nem com você, nem com uma pessoa. E era algo que eu fazia muito. Então, foi quando eu comecei a falar. Olha, né, você fez, né, a tua atitude, quando você falou isso, eu me senti dessa forma. E trouxe isso de pensamento sobre mim. Por exemplo, você não me atendeu hoje, a hora que eu te liguei. E eu me veio uma sensação, né? Eu comecei a sentir como se você estivesse fazendo algo que eu não queira, que você não queira que eu saiba, ou porque você está me ignorando. E isso me causou um sentimento de rejeição. Isso me causou uma frustração, porque eu precisava falar com você na hora e você não me atendeu. E aí que tá, você é transparente. Isso aqui é um exemplo, tá, gente, que eu tô dando aqui, mas é algo que pode acontecer. Então, você precisa falar para a pessoa o que você está se sentindo, mas não jogar pedras nela. Falar que a atitude dela teve uma reação em você e essa reação para você não foi legal, e você tem que falar como você se sentiu. E aí você joga, né? Assim, vamos jogar. Você joga a bola na mão da pessoa e a pessoa vai ter que decidir.
Se ela te ama de verdade, ela vai ter que ver, uau, o que eu fiz fez ela se sentir assim. E eu não foi a minha intenção, porque acredito que muitas vezes não é a intenção. Porque nós mesmos erramos com as pessoas e muitas vezes a pessoa se fala algo que a pessoa leva por outro lado e nem era o que você queria dizer. Então isso acontece. Se acontece conosco, acontece como nós recebendo, né? Esse outro lado. Então, o poder da vulnerabilidade é você falar para a pessoa, você falar para ela e aí cabe a ela, porque ela é responsável pelo aquilo que ela fez, pelo aquilo que ela falou. E aí cabe a ela decidir, poxa, se magoou ela, se feriu ou se fez ela se sentir assim, eu não queria isso, não foi a minha intenção. Então da próxima vez eu vou fazer diferente. E aí você fala para a pessoa, olha, eu esperava que da próxima vez você fizesse assim, assim e assim, porque dessa forma eu vou me sentir amada, dessa forma eu vou me sentir importante para você. Então, entendam, ser vulnerável, ser transparente não é ser fraco, não é você se humilhar, não é você ser menor que o outro, não. É você ser transparente e ter a força para falar, porque não é fácil, né? Eu estou falando para vocês aqui como se fosse, às vezes vocês falam, mas parece, né? Você está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, gente, não é. E requer um tempo para você começar a aprender. É assim, você quebra uma forma de agir, de pensamento na tua cabeça e você tem que construir o novo. Então é assim, um passo de cada vez. Mas uma das coisas que a gente tem que quebrar da nossa mentalidade e que muitas vezes a cultura que nós estamos, o mundo que nós estamos, nos diz que vulnerabilidade é algo ruim, que é algo fraco, que você se torna fraco por ser vulnerável, né? E essa é uma grande mentira, uma grande mentira. E aí, está fazendo sentido para vocês? Se vocês já passaram por isso, o que você fechar ou guardar sentimentos para você já te causou? Conta aqui para mim, gente. Vamos conversar aqui. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá entrando. Rê, Mi, tudo bem? Douglas, Tati, Karina, tudo bem com vocês? Meninas, sejam bem-vindas aqui na live. Vocês estão escutando alguns barulhinhos, é porque hoje eu estou em meio à natureza, tá? Mas eu não ia deixar de fazer a live, que já estava marcado. Então, deixa eu ver aqui mais que eu escrevi. Ok. Para eu não me perder aqui de muitas coisas, né, para falar sobre isso. Então, uma das coisas que a gente tem visto, né, durante todo esse tempo trabalhando com mulheres, enfim, ouvindo elas falarem e, né, estamos agora com Desentulhando Poços, nós podemos ver alguns casos onde a falta de comunicação e transparência, que seria a vulnerabilidade, que é você comunicar aquilo que está no teu interior, tem destruído relacionamentos, tem quebrado relacionamentos, casamentos, amizades, relacionamentos entre pais e filhos, pela falta de vulnerabilidade, pela falta de transparência, né? Então, assim, às vezes a gente carrega um peso, que é o peso de ser perfeito, né? Quantas vezes a gente tenta ser perfeito ou mostrar que tá tudo bem, mostrar que, nossa, tá tudo perfeito na nossa vida, no nosso casamento, mas a verdade não tá. E você quer, porque você não quer comunicar, porque você não quer falar, e você acaba usando essa máscara, mas que lá no fundo tá tudo destruído, né? Então, assim, nós vemos tanta gente, né? Tantos relacionamentos sendo frustrados, tantos relacionamentos sendo destruídos pela falta de comunicação, pela falta de transparência, por você não assumir aquilo que está te doendo, aquilo que está te machucando, ou você querer só apontar nas pessoas. Você fala, porque você fez isso, 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 e você é o errado. Mas por que você está reagindo dessa forma referente ao que a pessoa fez? Ela não sabe. Você não comunica, você só aponta para ela, mas você não traz a solução, né? Você fala que a pessoa, o que ela falou te feriu, que você tá assim, né, que você não gostou, que ele é errado, que daí vem aqueles xingamentos durante as discussões. Mas o que ele te falou, o que a gente tem que aprender? Uma das coisas que a gente tem que aprender, gente, é nomear os nossos sentimentos. Nomear. Porque muitas vezes fico chateada, mas o porquê? O que eu senti? Me senti rejeitada? Me senti abusada? Eu me senti triste, com raiva? Enfim, eu me senti triste,
Me digam mais sentimentos aí. Irada, isso que você falou me deixou irada. Ou porque muitas vezes a gente fala assim, ai, não quero falar sobre isso. E muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo, né? Muitas vezes acontecia assim algumas coisas que eu mesma me fechava, o Gustavo falava alguma coisa, ou enfim, aconteceu alguma situação, eu me fechava, mas o que aconteceu, por que você tá assim? Não sei, não sei, porque eu não sabia nomear aquele sentimento. E você precisa aprender, gente. Tem que nomear, porque só quando você reconhece, é aquilo que a gente falou no começo. Quando você é enganado, o enganado não sabe que é enganado até que alguém venha e conte para ele. Então você precisa saber o que você está sentindo, dar nome aos teus sentimentos e falar sobre eles. Relacionamentos, a base dos relacionamentos, gente, é a comunicação. A base do nosso relacionamento com Deus é a comunicação. E Deus espera que nós sejamos transparentes com Ele. Mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele quer ouvir da nossa boca. E o nosso relacionamento com Deus é a base. Ele é a nosso protótipo, como eu posso dizer assim, a nossa forma perfeita de nós nos relacionarmos com as outras pessoas, né? É isso. Deus vem nos mostrar que o nosso relacionamento com Ele é um ensino, é a forma de nos relacionarmos com o outro. Então nós precisamos entender que a comunicação é a base dos relacionamentos. E quando nós não comunicamos o outro, ele não tem como saber. E isso vale para todos os tipos de relacionamento, entre pais e filhos, né? Quando os filhos têm ali, sofrem e levam isso depois para a vida, gente, por não saber chegar para o pai e falar, pai, o que você falou me causou isso, isso, isso. Gente, hoje eu já vivi isso com a minha paternidade, com os meus pais, e isso refletiu, né, há muito tempo ainda, por pouco tempo que consegui tratar isso, mas refletiu no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o outro, no meu relacionamento com o meu marido, né? Por quê? Porque eu não entendia isso, eu não sabia como falar, ou achava que era errado, que as pessoas iam ficar brabas, né? Mas lembre, você é responsável somente por você, entendeu? Você não pode se responsabilizar pelo outro. O que o outro vai fazer a partir daquilo que você está comunicando, aí não cabe mais a você. Não traga esse peso de ser perfeito, o peso da culpa, ou o que ele vai pensar. Ele não tem que pensar, ele tem que entender você, né? É outra chave da comunicação, nós não temos que concordar com o outro, nós precisamos entender o outro. Muitas vezes eu vou ser vulnerável com meu marido, ele fala, amor, para mim não faz sentido o que você está falando, eu não concordo, mas eu te entendo. E isso a gente tem, né? Eu falei assim, gente, até no relacionamento entre irmãos, dentro da minha casa, eu tenho falado para eles. Vocês não precisam concordar, porque são pessoas diferentes que pensam diferentes, mesmo sendo criados da mesma forma, pensam diferentes. Mas você tem que buscar entender o outro. Por quê? Faça pergunta, se você não está entendendo, mas por que você está assim? Mas o que aconteceu? O que eu falei que te deixou dessa forma, né? Então a gente tem que aprender a ser vulnerável e abrir as portas para que o outro possa ser vulnerável conosco, que ele não tenha medo de chegar, né? Então assim, relacionamentos destrutivos desde a tua infância vão trazer outros relacionamentos destrutivos a partir do momento que você assuma para você mesmo o que está causando isso na sua vida e você fale, então eu vou, né, eu identifiquei e só a partir do momento que eu identifico é que eu consigo tratar, é que eu consigo falar, é que eu consigo dar nome para isso. Por isso que é importante a gente interpretar e identificar os nossos sentimentos e dar nome a eles, né? Porque eu estou me sentindo rejeitada, é isso que eu estou me sentindo. Então, o que aconteceu para que eu me sinta rejeitada? Eu vou lá na raiz, daí eu comunico, olha, eu estou me sentindo rejeitada quando você fez isso, isso, isso. Você queria que eu me sentisse rejeitada? Não, mas eu me senti. Então, da próxima vez, se você puder, não faça mais dessa forma. Faça assim, que dessa forma eu vou me sentir amada, né? Eu vou me sentir aceita, acolhida. E aí a rejeição já vai embora. Você já quebra ali. Então, gente, algo que eu quero falar para vocês. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável não é ser menor, né? Você precisa de força para ser vulnerável. É preciso força, força para falar, força para assumir para você mesmo, né? E não busque sempre ser perfeita,
Você não foi chamada para ser perfeito, você é ser humano, né? O único perfeito, a única perfeição que existiu em Deus, em Jesus. Jesus, como homem nessa terra, foi o único perfeito. Eu e você não fomos chamados para ser perfeito e nem vamos ser. Nós temos nossos pontos fortes, que são nossas qualidades, aquilo que nós temos desenvoltura, nossos dons, nossas habilidades, sim. Mas também nós temos nossos pontos fracos, aqueles pontos que precisamos melhorar, né? E isso você precisa estar aberta a falar sobre isso, né? Uma das coisas que, para que você entenda os seus pontos fracos ou pontos a melhorar, que eu gosto mais de chamar, e aquilo que, por que você pensa de algumas formas, por que você age, por que você fala de alguma forma, é muito legal você buscar se autoconhecer, você buscar entender, você buscar conhecer teu temperamento, teu perfil comportamental, porque muitas vezes eu ouvia as pessoas falar, ai, Ju, porque, né, é uma dos meus pontos fracos, pontos a melhorias, e eu sou muito desorganizada, né, muito desorganizada. Desorganizada com o meu tempo, desorganizada com assim, a minha casa, não, eu gosto de organização, mas assim, em outras coisas, até desorganizada nos meus pensamentos, quando eu vejo eu tô pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, eu falo, gente, para, Juliana, para que você precisa organizar a tua mente. Então assim, hoje eu entendo que o meu temperamento, o meu perfil comportamental é esse, né, mas eu tenho que lutar contra isso. Mas quando as pessoas falavam pra mim, você precisa ser mais organizada com o seu tempo, meu esposo mesmo falava muito isso pra mim, em algumas áreas, principalmente no trabalho. Eu falava assim, mas eu tô sendo organizada, não queria assumir para mim mesma. E quando eu vi lá, né, quando eu peguei e cheguei, gente, não tô mais aguentando, estou muito desorganizada com o meu tempo, preciso arrumar isso, que eu fui vulnerável comigo mesma para assumir isso. Foi quando eu consegui, falei, não, então o que eu preciso fazer para mudar isso? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Comprei uma agenda e assim foi. Hoje estou muito mais organizada do que um tempo atrás. Então, vamos relembrar. Chave número 1 para você ser vulnerável, da vulnerabilidade, é ser vulnerável com você mesma. E depois que você enxerga, você vai para Deus e fala, Deus, como diz na tua palavra, que na minha fraqueza a sua força se aperfeiçoa, então eu estou aqui entregando essa fraqueza nas tuas mãos e agora cabe ao Senhor te ajudar a melhorar isso. E o Espírito Santo, como eu falei, ele é diligente, ele trabalha sem cessar, em todo o tempo ali te exortando em amor, te consolando, falando assim, filha, você era isso ontem, porque hoje já se fez novo, você não é mais. E tá aqui, ó, eu vou te dar a minha força para que você faça diferente, né? Você era mentirosa ontem, hoje você não é, hoje a verdade habita dentro de você. Então aqui, ó, não fala desse jeito, né? Faz desse jeito que é melhor. Ele tem prazer em fazer isso na sua vida. E ele está fazendo isso em todo o tempo. Então, primeiro de tudo, seja vulnerável com você. Fale, sim, eu sou assim mesmo. Nossa, eu sou assim mesmo, gente. E eu preciso melhorar isso e Deus me ajuda, né? Então, a primeira chave é você ser vulnerável com você mesmo e depois levar para Deus. Porque é quando você está fraca que ele te faz forte. Então, não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de ser transparente. E o segundo passo é ser vulnerável com as pessoas. Pode ser algo difícil? Não é fácil, mas é necessário para que você tenha relacionamentos fortes, para que vocês tenham, né, para que nós tenhamos relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros e relacionamentos felizes. Porque se eu não comunico o outro, se eu não abro, se eu não sou transparente com o outro, não tem como ele saber. Então, outra chave é: seja vulnerável com as pessoas. Use a ferramenta da conversa do eu. Fale sobre você, como você está se sentindo. Expresse os teus sentimentos sem acusar, sem culpar o outro. Porque muitas vezes o outro falou ou fez algo sem a intenção de te ferir ou de causar sentimentos ruins. Como você também faz com as outras pessoas. Então, abra essa oportunidade, essa porta para que as pessoas também possam ser vulneráveis com você. Né? E não busque o peso da perfeição, de querer ser perfeito o tempo todo. Ai, deixa eu arrumar a perna aqui. Não busque o peso da perfeição, porque
único perfeito foi só Jesus, né? Deus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, Jesus é perfeito, mas eu e você, não, nós não somos perfeitas. E tá tudo certo não ser perfeito, nós não fomos chamados. Gente, nós não fomos chamados para ser perfeito. Vejam, os principais líderes, os principais nomes da Bíblia tiveram muitos erros, né? O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, gente, ele matou, ele adulterou com Batseba e ele matou, ele assassinou, né, Urias. Mas ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Não, porque Deus conhecia lá no fundo do coração dele. Não estou falando que você tem que adulterar ou matar alguém e que vai estar tudo certo. Não, ele teve consequências do que ele fez. Mas Deus olha para quem você é, ele olha para o seu coração, mesmo nós falhando, né, sendo falhos, ele nos ama e ele sempre vai olhar as tuas qualidades e ele vai te fortalecer nos teus pontos fracos. Então, nunca mais pense, né, que ser vulnerável, que falar, que comunicar a transparência da tua alma seja algo ruim ou um sinônimo de fraqueza. Mas muito pelo contrário, nós precisamos ser muito fortes para assumir algumas coisas na nossa vida, para nós mesmos, para Deus, para as outras pessoas. Deixa eu ver aqui alguns comentários que eu deixei passar. Agir. Sim, já aconteceu muitas vezes, depois de aprender a ser vulnerável e deixar bem claro o que penso e sinto, vivo mais leve e minha casa mais feliz. Uau, Gi, é bem isso. É bem isso que eu experimentei também quando eu assumi a vulnerabilidade. Você poder comunicar para o outro, né? Você se sente mais leve, porque você não tem mais que ter aquele peso de ter que sentir tudo aquilo e ficar guardado para você. Você não precisa mais carregar só o fardo sozinha, né? Porque quando a gente aprende a dividir, né? O fardo fica muito mais leve. Então é isso, meninas. Essa foi a nossa live de quarta. Quero agradecer por todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu vou deixar a live gravada para quem não conseguiu ver inteira. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como tem falado comigo muito sobre vulnerabilidade. Toda quarta agora, às 9 horas da manhã, nós vamos estar juntas numa live. Vou estar com vocês aqui. Então, né, se vocês tiverem se Deus falou com você, se você às vezes não quer pôr aqui, mas quer me chamar em inbox, falar alguma coisa, deixar algum comentário, pode falar. O tema é vulnerabilidade, é um tema que eu gosto muito, porque foi algo que fez assim muita diferença na minha vida a partir do momento que eu comecei a entender vulnerabilidade como algo bom e não algo ruim. Eu vou deixar aqui o nome da Brené Brown para vocês. Ó, deixei fixado ali. É o nome ela é uma palestrante americana, Brené Brown, onde ela fala muito, ela é top mesmo, sobre o tema vulnerabilidade. Então, se vocês quiserem, no Netflix tem um TED Talk dela, que é bem legal, maravilhoso, onde ela fala muito sobre a vulnerabilidade. No YouTube também tem alguns dela traduzidos, né, onde tem legenda em português também, bem bacana. Esse do YouTube que eu vi não sei se tem mais, mas acredito que sim. E tem o livro dela chamado A Arte de Ser Imperfeito, onde ela fala muito sobre a vulnerabilidade e como a vulnerabilidade constrói relacionamentos fortes. Né? A comunicação é a base dos relacionamentos. E ter uma comunicação transparente, que é a vulnerabilidade, é a base para você consolidar esses relacionamentos. Então é isso, meninas. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração para encerrar. E quarta-feira que vem a gente se encontra de novo às 9. Tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, dessas mulheres maravilhosas e por todas aquelas que vão assistir essa live depois. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra diz que nós não precisamos ter medo em ser fracos ou assumir nossa fraqueza, mas é somente aí que o Senhor nos torna fortes, com o poder que há o Teu Espírito sobre nós. Pai, em todo o tempo esteja nos cuidando, nos protegendo e nos guiando por toda a Tua verdade, Deus. Abençoa nosso dia,
que nós possamos ter um dia maravilhoso na Tua presença. Abençoa as nossas vidas e esteja em todo o tempo conosco. Em nome de Jesus. Amém, gente. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Até quarta que vem.